Ideias que transformam. Um belo sorriso tem o poder de transformar o dia de alguém e o seu. Grupo Boticário. Beleza é o que a gente faz. Acho que a minha família, ela passou por todo esse processo, né, de ter um filho, né, que naquela época não existia ultrassom nem nada disso, e de repente nasce uma criança e é aquela coisa assim... Gente, nasceu uma criança que não é exatamente como a gente esperava, né? No início, assim, eles tiveram bastante dificuldade. Mas eles pensavam em quantas próteses eles conseguiam colocar em mim, como eu seria, né, mais feliz e tal, até que eles encontraram com um amigo deles, um médico, ficou me observando e tal, e falou assim: escuta, essa coisa de vocês quererem colocar uma prótese nela, não é pra ela, é pra vocês. Então, meu pai me contou recentemente também que isso caiu como uma boom na vida dele, assim, tipo, olha pra você e olha o que você tá querendo fazer com uma criança de 2 anos por conta dos seus, né, das suas questões. Eu acho que isso acaba fazendo com que, assim, no meu desenvolver, né, eu tenha tido bastante espaço para explorar possibilidades, né? Eu tive sempre que olhar para as coisas e desafiar as coisas a serem um pouco diferentes, porque não existe um padrão a que eu pudesse seguir. E hoje a gente fala pra caramba de sustentabilidade, não sei o que, já viraram pra mim, a Paula é designer sustentável. Muito mais me dão essa categoria do que eu mesma tenho essa categoria, né? Pra mim, sustentável é a consequência de uma série de ações e de coisas que foram construídas com sentido, né? Então, sustentável é consequência mesmo. O trabalho acontece no sertão do Ceará, numa região chamada Cariri, numa cidade chamada Crato. O Ceará, na verdade, foi o berço da civilização do couro. Então, toda a história com o couro, ela data de 1534, assim, é uma coisa absurda o tempo que eles desenvolvem essa tecnologia. Uma das coisas que remanesceu ali foi o saber fazer dos sapatos. Então, a gente está retomando essas técnicas, retomando não só o saber fazer, mas o tempo do fazer. Uma vez que a gente identificou o perfil do produto, que a gente conseguiu gerar todas as características positivas dele, a gente inseriu no mercado internacional primeiro, e eles hoje vendem para o Japão, vendem para a Itália, para a Alemanha. Os sapateiros, a partir de hoje, desde que a gente vem trabalhando, eles voltam a dizer: eu sinto valor no que eu faço, eu admiro esse sapato, eu olho para o que eu estou fazendo. E no fundo, o que a gente fez? Foi um realinhamento, sabe? Com a proposta, com a vocação desse lugar mesmo e com o que eles tinham e sabiam fazer ali. A partir desse alinhamento que se alcançou, se vai estimulando muitas outras coisas, né? Hoje a gente vai capacitando outras pessoas a trabalhar com técnicas que foram herdadas pelos mestres. Então, gente mais jovem começa a se interessar. E aí a coisa a preservação dessa cultura. Acho que isso que eu exercitei desde pequena, né, mesmo explorando as possibilidades das coisas, fazendo coisas de outras formas que não fossem as formas pré-estabelecidas ou pré-ditas, assim, é isso, de verdade mesmo, foi um exercício grande de vida para poder olhar as coisas e sempre desafiar tudo a ser um pouco diferente.